Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, nesta tarde de 29 de setembro de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema A Prática da Atenção Plena aplicada ao direito. E para isso, convidamos a educadora emocional Venísia Ferreira. Doutora Venísia, como é a sua primeira participação aqui no programa Direito no Ar, e certamente vai ser a primeira de muitas, tradicionalmente, nesse caso, a gente, antes de entrar propriamente no tema proposto para o programa, a gente procura conhecer um pouco mais da pessoa do entrevistado, porque certamente a sua história de vida, a sua história profissional vai incentivar, estimular, nortear a vida de muitas outras pessoas. Então, por gentileza, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade em conversar conosco, fale um pouquinho sobre a sua carreira. A senhora é educadora emocional, mas além disso é muitas outras coisas, é advogada também, é monitora da Escola de Saúde do Estado, enfim, faz um monte de coisas. Fale um pouquinho sobre essas atividades, por favor. Professor Heraldo, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com todos os ouvintes, né, todo esse público aí maravilhoso que está nos ouvindo. É uma grande honra para mim, tá? E fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo um pouquinho, né? E vamos lá, né, já que essa história aí também é bem longa. Então, eu comecei muito cedo, né, a empreender em mim mesma, digamos assim. Eu casei grávida, sem meus pais quererem. E aí, menor, né, tinha 17 anos, e aí logo eu descobri que eu estava num relacionamento abusivo, era ameaçada de morte, então não podia contar para os meus pais para não ouvir, né? Eu não disse que não era para você casar, então eu não casei no civil, não podia, né, não tinha autorização, então eu fui procurar me desenvolver, estudar, e logo eu comecei a dar aulas de inglês com 18 anos, meu filho já era um bebê. Comecei a dar aula de inglês, porque já fazia o curso, né? Já estava no avançado. Entrei para substituir uma professora e acabei ficando 7 anos nesse lugar. Engraçado que isso aconteceu também em mais outros 2 lugares, né? Também no Marista, onde eu passei 9 anos. Entrei para substituir a professora que estava licença maternidade, também fiquei 9 anos, né? E também em outro curso de inglês. E aí eu comecei a fazer nessas escolas, né, tudo que eu não conseguia fazer como aluna. Estudei num colégio muito rigoroso, que podia fazer dança e artes marciais. Artes marciais a gente competia, mas a dança era mais restrita à sala de aula, né, não tinha apresentações. Então eu comecei a fazer tudo que eu não pude fazer meio que na adolescência, fazer com os meus alunos. Sentar no chão, brincar, utilizava muito a arte, né, sempre dancei desde criança, participava de grupos de teatro. Então, essa foi uma grande experiência, né? E, paralelamente a isso, eu passei no vestibular na UFMA para Direito, noturno, e também no concurso do Estado, como agente de saúde pública. Então, foram, assim, as 3 grandes coisas que eu fazia, né, nessa época, além de ser mãe, além de ser mulher, além de ser dona de casa, além de outros papéis, né? Então, eu pegava 12 ônibus por dia, só para ter ideia, porque como era a hora-aula, né? Então, eu saía, me deslocava de uma escola para ir para outra, às vezes era uma aqui em São Luís, na Coama, outra no centro, outra lá no Monte Castelo, outra no Coatraque, e aí tinha que voltar para poder ir para a UFMA à noite. Então, no final da noite, eu já chegava em casa muito cansada e tomava Guaraná em pó para não dormir, para poder estudar as coisas da faculdade, corrigir provas, o senhor é professor, você sabe bem disso, corrigir prova, elaborar material, né? E sempre, como eu sempre fui muito criativa, né? Então envolvia muita arte como um recurso de facilitar o aprendizado, né? Então eu fazia festivais, e isso também era muito terapêutico para mim, né? Como eu falei, eu vivia
num relacionamento abusivo, era ameaçada de morte. Então, isso para mim, o trabalho, me envolver com essas questões, tanto acadêmicas quanto de trabalho, me sentir útil, ensinando as pessoas a fazerem soro caseiro nas ruas, né? Acompanhava o pessoal do FNS, Sucam, antiga Sucam, do Ministério da Saúde, né, nas ruas, ensinando a fazer soro caseiro. Então, era muito gratificante para mim. E aí, como eu já estava no Estado e já estava fazendo direito, né, eu fui chamada para dentro da Secretaria de Saúde para participar do jurídico. Então, fui muito cedo para dentro da área jurídica da Secretaria e fui me desenvolvendo lá dentro, né? Então, desenvolvi um olhar muito clínico, digamos assim, e de auditor, né, de olhar o processo de folha da da capa até a contracapa e ver os detalhes, né, e chamava atenção. Então, chegou alguns momentos que eu já estava fazendo muita coisa, né, assumindo algumas responsabilidades, como presidência de uma comissão de apuração sumária. Foi na época que a gente se conheceu, né, que eu era lá o assessor, o secretário adjunto de assuntos jurídicos, e a gente tinha já essa trajetória, né? E eu ia incluindo coisas, né? O que ia aparecendo eu abraçava. Então, abracei também o empreendedorismo, construí uma escola de dança, teatro, música, artes marciais, e aí me decepcionei com alguns amigos que iam entrar como sócios, né? E aí, de fato, eu fui no fundo do poço. Aquela decepção foi tão grande que eu não conseguia assimilar nem elaborar aquilo dentro de mim, tamanha tristeza do que eles estavam fazendo a minha revelia, né? Então, nessa hora, ser advogada não adiantava de nada, embora que eu fosse uma advogada atuante, amo escrever, fazer petição, ir para audiência, né, e brigar pelos direitos das pessoas. Às vezes brigava mais pelo direito dos outros, do que pelos próprios meus, né, pelos meus próprios direitos. Então, nessa época, eu tive que realmente ter uma assessoria, né, um colega que pudesse tomar conta ali daquela situação, para eu me ausentar dali, ficar só com a terapeuta, né, e fazendo o que eu gostava de fazer, ensaiando um coral de idosos, e ali fui me trabalhando para poder enfrentar aquela situação, que foi caso de polícia em São Luís. Só para ter ideia, assim, o meu depoimento deu 19 folhas, porque não foi só o fato deles assumirem que eram donos ficticiamente para poder ficar com o dinheiro, e na hora ainda sem estarem legalmente no contrato social, né? Então, para algumas coisas, para receber dinheiro, eles eram donos, para outras, para pagar, eles não eram, era comigo, né? Então, eu tive que assumir tudo isso. Foi um martírio, assim, que durou de agosto até novembro, né? Era na casa alugada de uma pessoa muito conhecida aqui de São Luís, graças a Deus, meu amigo, me ajudou muito também, foi na delegacia junto comigo, e foi, assim, realmente um grande divisor de águas na minha vida, isso, né? Eu digo que essas pessoas, elas não foram minhas inimigas, elas foram meus professores, e eu aprendi muito com isso, senão eu não estaria nem hoje aqui conversando com você a respeito dessas coisas, de como realmente, pela dor, eu consegui aprender a me amar, a me enxergar como pessoa, como mulher, a perceber que eu não estava fazendo as coisas só por mim, eu estava fazendo tudo pelos outros, e eu nem estava naquela lista ali de pessoas que eu estava realmente ajudando, né? Então, fazendo só pelos outros. E aí a minha decisão foi aprender a perdoar essas pessoas. Então, assim, foi tudo registrado, mas para fins mesmo legais, mas eu não quis ficar indo para audiências, até porque eu sabia que ia chegar um determinado momento que não teria, na hora de executar, eles não teriam bens, então eu iria, né, não ia ter êxito naquilo, mas foi tudo registrado, né, delegacia, jurídico, tudo. Então, na justiça também. Mas eu deixei aquilo só mesmo como uma forma de registro, porque eu queria realmente, e eu precisava cuidar realmente da minha vida, da minha carreira, precisei conquistar um novo emprego, porque esse
do qual eu sou concursada, né? O dinheiro que caía na conta era só para pagar essas dívidas. Foi um prejuízo de mais de 400 mil reais. Eu adoeci sério, porque a minha mente estava na UTI e o meu corpo gritava de sintomas. Então, eu tive pneumonia, hemorragia, eu não conseguia falar, era o tempo todo tossindo, com respiração ofegante, por conta da alergia, né? Sempre fui muito alérgica, então essa emoção, né? Então isso aqui, né? Isso diz muito para a gente, né? Quando a gente está numa tristeza profunda, alguma coisa assim, ataca logo o sistema respiratório. Então não conseguia falar, era o tempo todo tossindo, de 10 palavras. Se 10 vezes que eu falasse, né, o tempo todo era tossindo. Então, eu fui aprendendo a perdoar aquelas pessoas, fui fazendo minhas orações, praticando alguns exercícios, né, fazendo a terapia, e tudo quanto é palestra que ensinava a perdoar, porque eu sabia que eu tinha todos os direitos do mundo e as pessoas me chamavam de abestada, né, um termo comum aqui em São Luís, no Maranhão, e realmente eu me achava, né, então eu ficava com um sentimento de culpa por eu ter me deixado iludir por aquelas pessoas, né, e ter passado por tudo isso, mas eu só conseguia agradecer quando essas pessoas diziam que eu tinha que me defender de alguma forma, eu tinha que me vingar. Eu só conseguia agradecer por ser eu a vítima e não eu que estivesse tendo ali um desvio de conduta, um desvio de caráter e tá fazendo mal para outras pessoas, né? Então isso me confortava. E aí eu comecei realmente nesse processo de... Aí que eu fui aprender, né? O auto-amor, o auto-perdão, entender que era o que eu sabia fazer naquela época, né? E estava tudo certo. Então, tive que fazer as pazes comigo mesmo, entender como me amar. E aí eu ia para as palestras e as pessoas ficavam falando: ah, tu tem que te amar, tu tem que te conhecer, tu tem que isso, tem que aquilo. E eu ficava agoniada, querendo morar ali dentro das palestras, porque eu já imaginava como seria eu saindo dali e voltar a conviver com as outras pessoas que não estavam comigo naquela palestra, né? Então, eu fui assimilando isso e que, de fato, eu não podia nem tenho como mudar ninguém. Eu só poderia mudar a mim mesma. E aí, sim, isso reverbera para o todo, né? Então, fui aprendendo realmente pela dor a ressignificar essas coisas, a entender, a me enxergar, a me valorizar mais, perceber depois até o que eu tinha feito em mim mesma, né? Que depois eu identifiquei como inteligência espiritual, porque a inteligência emocional nos faz entender onde é que a gente está. E se está incomodado com aquilo ali, você quer sair. Mas a força que te faz mesmo sair do fundo do poço, ressurgir como uma fênix, né? É de fato a inteligência da alma, a inteligência espiritual. Isso vai muito dessa nossa conexão com Deus, com o divino, né? Então, realmente, isso foi um grande aprendizado. E a partir daí, eu comecei a estudar, fazer cursos, inicialmente todos os cursos gratuitos. Depois, eu comecei a conseguir um emprego na UFMA, passei no seletivo, e aí já as coisas começaram a melhorar, eu já conseguia, né, me manter meu filho, e aí eu comecei a fazer cursos preparatórios, né, para me desenvolver mais nessa área de desenvolvimento humano. Então, fiz formações em coaching, fiz avançados, fiz também formação em terapeuta holística, terapeuta sistêmica, constelação familiar, meditação. Então, tudo eu fui agregando, né? E agora estou concluindo a faculdade de psicologia, né, minha segunda graduação. Então, em 2017, eu tive a oportunidade de palestrar no Rio de Janeiro, já com essa pegada do autodesenvolvimento e desenvolvimento humano. Foi vestida de Jedi de Star Wars. Professor, você pode me interromper, tá? Fique à vontade, a conversa está muito interessante. Então, e aí, paralelamente, né, fazendo esses cursos e também já exercendo, né? As pessoas já começavam a me convidar para palestras, eu formei grupo para mulheres, para líderes, e aí eu fui. Mas só que antes disso, enquanto eu fazia essas formações e esses estudos, e eu não parei até hoje, nem quero parar de estudar, porque é uma coisa que eu amo estudar,
Então, enquanto isso, né, eu ficava pensando que eu estava fazendo tudo aquilo, todas essas formações, esses cursos, para mim, porque eu me considerava uma paciente ou uma cliente, né, dessas terapias alternativas, digamos assim. Mas aí eu percebi que a minha história, o que eu passei, o meu fundo do poço, né, eu digo que tinha uma cama elástica, foi rápido que eu consegui subir de volta à superfície, né? Eu digo que isso tudo me preparou, não foi em vão, me preparou sim para sair desse casulo que eu estava, né? E nesse momento eu identifiquei muito com a transformação, a metamorfose da lagarta em borboleta, né? Essa é a minha marca. Eu já era apaixonada por borboleta, mas não tinha ainda me identificado nesse processo. Então, nesse período, eu identifiquei que cada dor, cada sofrimento, cada desafio que a gente enfrenta é, de fato, um casulo. Porque o que é o casulo aí nessa vida da lagarta que se transforma em borboleta, né? Nessa metamorfose? É justamente o momento de preparação. É um momento em que você recebe ali os fluidos positivos da vida para se preparar para ser um ser totalmente diferente. E aí, então, a lagarta, quando ela está caminhando ali, né, rastejando para iniciar esse processo, ela não tem mimimi, né? Ela não fica, eu não quero entrar nesse casulo, isso é muito apertado, eu não quero assumir esse caso porque é muito complicado, né? Então, a lagarta não tem isso, ela vai e se entrega, porque é um processo natural. E aí, o que acontece? Ela se entrega e ela aceita e ela se abre para receber. E aí, então, a gente trazendo isso para a nossa realidade, é nesse momento que a gente se abre para receber as bênçãos, a bênção da sabedoria, do entendimento, do discernimento, para justamente entender e tirar dali as lições. Porque aquele casulo apertado certamente está te trazendo algo para você sair dali melhor. Porque quando você sai voando, você não vai voltar mais, né? Não existe isso, voltar para o casulo e voltar a rastejar novamente. Isso não existe. Mas claro que outros casulos vão aparecer na nossa vida. Mas aí a gente já tem um outro olhar. A gente já vai saber como passar por eles, como atravessar esses outros casulos, né? Mas, de fato, quando a gente aprende o que tem ali dentro de importante, né, de que de verdade importa para a nossa vida, a gente consegue sair e voar, como ser livre, né? E liberdade mesmo, na sua essência. Então, isso foi um grande aprendizado para mim. Por isso, eu entendi que não foi em vão, que o que eu aprendi eu poderia transmitir para outras pessoas, eu poderia ajudar outras pessoas a não terem que descer ao fundo do poço, como eu desci, né? E depois aprender que tudo a gente precisa resolver aqui, nesse terreno plano chamado de consciência. Não foi fácil para mim, mas também eu decretei naquela época que eu não ia mais aprender nada pela dor. A partir dali só pelo amor, né? Porque afinal de contas eu aprendi foi pela pele, né? Eu brinco que foi pelas asas, com as asas. Então é isso, assim, um pouco do que eu já vivi, né? E então de lá para cá eu estou sempre me reinventando e procurando estudar e agregar, né, na vida das pessoas, ajudando de fato as pessoas a atravessarem os seus casulos com consciência, trazendo luz para as situações, porque de fato o mais importante é a gente prestar atenção na mensagem daquele problema e não nos mensageiros. Então, eu não quis ficar apegada aos meus 4 coleguinhas, digamos assim, e ficar esculhambando, ou ficar, sabe, fazendo alguma coisa para, de fato, me vingar, como as pessoas queriam que eu fizesse. Então, não, eu tinha que prestar atenção na mensagem, o que é que o universo, o que é que Deus está trazendo ali, o que a vida quer me ensinar com essa experiência. E são essas experiências que nos levam a ter sabedoria. E más escolhas também, né? Aí a gente vai e também ficar de boa com o que aconteceu, para não fiquei com sentimento de culpa, de nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, naquele tempo eu não teria feito tal besteira, digamos assim. Então isso eu
converso muito com as pessoas que eu atendo, para que possam olhar com amorosidade para o que passou, porque era o que você sabia fazer, né? Então, naquela época, era o que eu sabia fazer. E aí eu fui aprender a fazer de outras formas, né? Então, acho que tudo isso que eu passei foi, de fato, para me preparar, tanto para viver isso em mim, quanto para ajudar outras pessoas a ressignificarem suas dores, né? Saírem dos casulos. Que maravilha, que história linda, inspiradora, e com muitos componentes assim, né, variados, que fazem a gente está te ouvindo e está pensando em mil coisas, inclusive em relação à nossa própria vida, né? E por coincidência, doutora Venise, hoje, lá na Rádio Timbira, hoje é sexta-feira, dia 29, nós estamos gravando o programa que vai ao ar no dia 8 de outubro, e com algumas reprises, mas por coincidência hoje, sexta-feira, o dia da gravação do programa, parece até que foi combinado. Eu estava a caminho da rádio e uma pessoa estava sendo entrevistada num dos programas que a gente tem lá, o Com Saúde, a Amanda Couto entrevistando alguém lá. Eu acho até que tu já participaste desse programa também, né? Com a Amanda e com a Essa. Já, pois é. E a pessoa estava falando exatamente sobre isso. Olha, a gente aprende com a dor, mas a gente tem que aprender com o amor e tal. Parece até que era tu que estava concedendo a entrevista, porque era exatamente o mesmo discurso. E, por mais coincidência ainda, todos os dias, quando eu termino o meu programa de esportes, às 13h30, eu sempre encerro ele com uma frase que eu gostaria que as pessoas refletissem sobre essa frase. Tanto que eu não encerro falando obrigado, até amanhã, bom dia, boa tarde, ou algo do tipo. Eu encerro com uma frase e a última coisa que eu falo é: pense nisso. E a frase de hoje foi justamente dizendo o seguinte, que, olha, a nossa mente pode ser o nosso maior amigo, mas pode ser também o nosso maior inimigo. E aí, parece que estava tudo combinado, né? Eu vou entrevistar a doutora Venise hoje, vou falar sobre aprendizado com dor e com amor, sobre como que a gente encara as situações da vida, se elas nos adoecem ou se elas nos fortalecem, enfim. Bom, o que a gente pôde perceber por essa história toda da doutora Venise é que ela é uma guerreira, e mais que uma guerreira, uma vencedora. E até, eu diria, uma inovadora também, porque quando ninguém nem pensava ou imaginava tratar de metodologias ativas, ela já fazia isso lá atrás nas suas aulas de inglês. Sim. Não é, doutora? É verdade. Os recursos, né, pedagógicos que eu utilizava eram sempre multidisciplinares e realmente era inovador, né? E outros detalhes também, assim, porque nessa época que eu passei por isso, foi em 2012, ainda não se falava em inteligência emocional, muito menos em inteligência espiritual, né? Acham que isso é religião, e não é. Inteligência espiritual é a inteligência da alma, né? E não se falava nada disso. Então, foi um aprendizado que eu aprendi pelas minhas reflexões, realmente, né? Pelo que eu estava passando. Então, não li num livro, como hoje, por exemplo. Eu leio um livro, eu quero fazer uma palestra. Eu tenho esse defeito. Todo livro que eu leio, eu quero fazer uma palestra. Meu Deus, eu preciso levar isso para as pessoas. E aí eu já penso assim. Mas naquela época, eu não tinha como fazer isso. Apesar de eu já fazer... Era uma pessoa terapeutizada, já fazia terapia, né, por conta dessas outras questões que eu já havia vivido antes, né, de relacionamento abusivo e outras coisas, então eu sempre fiz terapia, mas eu não conhecia ainda assim, né, dessa forma, o que você fez é inteligência emocional, é inteligência espiritual, e não se falava assim com tanta ênfase, pelo menos eu não conhecia nenhum livro ainda. Então, assim, o que eu passei não foi, eu li num livro, eu aprendi e vou aplicar, que é o melhor dos mundos, né? A gente, pelo amor é isso, é você olhar o exemplo dos outros, modelar o que as outras pessoas boas estão fazendo, ler, ter boas leituras e se inspirar, ter insights e praticar. Mas não foi bem assim comigo, foi mesmo apanhando, né? E eu realmente me reinventei, né? Saí do meu poço com essa proposta.
E o perdão Bom, foi um grande diferencial. sim, com certeza. Bom, pelas várias falas da doutora Veneza, você percebe que ela gosta de ler, ela gosta de aprender, ela gosta de ensinar. E parece que a vida, né? Deus, a vida, aquela teoria lá da atração, seja lá o nome que a gente der, ou a forma que a gente quiser qualificar isso, mas vários sinais foram aparecendo para a doutora Veneza dizendo, olha, o seu caminho é a educação, seja lendo, aprendendo, seja ensinando. Até as oportunidades de trabalho iniciais que surgiram, parece que estavam assim, sinais, né? Ó, fulano de tal vai entrar de licença, então você supre essa pessoa, e aí você já agarrava aquela oportunidade e já se tornava também uma profissional ali naquele espaço. Então, Sim. você diria que não só a vida, mas internamente, no sangue ali, nas veias, a educação tem uma ligação muito forte com você? Professor, lembrei agora que eu estou até rindo que eu estou lembrando. Quando eu era criança, a professora me colocava para ajudar os coleguinhas, né? Eu terminava mais cedo as minhas tarefas e ela pedia para eu ajudar. E eu encarava isso com tanta, né, seriedade que eu queria até puxar a orelha do coleguinha quando ele não queria fazer direito as coisas, né? E também tem duas coisas engraçadas nisso na minha infância, né? Que eu botava as minhas bonecas sentadas no quintal e tinha um muro que era bem pintadinho, não era nem pintado, acho que era o barro, o reboco era tão lisinho que dava para escrever com giz. Então, eu ficava dando aula para as minhas bonecas no quintal de casa, né? Sentava elas lá. E outra coisa interessante, eu com 4 anos, eu cresci dentro de um comércio, meus pais comerciantes, eu sentava no balcão e ficava lá falando com todo mundo que chegava, né? E eu tinha uma mania de corrigir as pessoas, matava meus pais de vergonha. Então chegava alguém e falava assim, Ferreirinha, nome do meu pai, né? Os dois já são falecidos. Aí falava, Ferreirinha, eu trouxe tal coisa assim. Aí eu dizia, eu trouxe não, eu trouxe. Ferreirinha, caça uma caixa para mim. E eu dizia, caçar é caçar cutia. Porque nessa época, meu tio vinha de Brasília para caçar lá nos matos e caçava esses animais. Então, na minha cabeça, caçar era caçar cutia. Né? E caçar caixa não era caçar caixa, era procurar a caixa. Então, corrigia. Tinha umas inglesas, freiras, que eram religiosas, não lembro que religião que era. Moravam lá por perto e elas iam lá tem grega vermelha, até o sotaque eu corrigia, grega vermelha. E aí meus pais morriam de vergonha, né? Mas era assim, quase a atração folclórica da turística da cidade. E aí tinha um amigo do meu pai que ele me provocava muito, falava, toda vez que ele chegava lá, ele falava errado para eu corrigir. Nós vai jogar baralho hoje, não sei o quê. E aí teve uma certa vez que ele chegou e eu, com 4 anos, identifiquei que ele estava falando só para eu corrigir. E aí ele falou, nós vai jogar baralho hoje, não sei o quê. Aí eu falei assim, eu não sou mais professora. Imagine a cara dos meus pais, né? De vergonha. Mas era engraçado, né? Aí depois claro que depois de adulto eu tenho vontade de corrigir, mas eu não me mantive. Eu já fico com vergonha de fazer isso. Mas é engraçado. Então, isso realmente está no sangue, né? Essa minha vontade de ajudar as pessoas, de ensinar algo, de sentar do lado, de partilhar. E isso vem, né, me trazendo sobre tudo isso. Eu lembro também que no estágio, quando eu estava fazendo estágio de direito, eu fiz estágio na OAB, tinha um escritório, escola da OAB, era lá no centro. E eu lembro que eu pegava muitos casos de pessoas querendo se separar. E aí, quando chegava, normalmente vinha a esposa. E eu conversava muito com elas, e às vezes tentava, né, tirar aquela ideia, tentar fazer dar certo. E aí, quando eu via que ela estava um pouco resistente, ou era talvez o outro lado que ela não conseguia trazer,
Aí eu dava lá uma desculpa de pedir um documento e pedir que viessem os dois juntos. Alguma coisa eu fazia para que viessem os dois juntos ou que tivesse mais um tempinho para eu conseguir conversar, né? E em alguns casos eu tive sucesso, eu tive êxito em fazer reatar esses lares, né? Esses casamentos. Então, assim, eu sempre tive muito isso, de ter essa postura mais agregadora, de orientar, de tentar mostrar para as pessoas um outro lado. Eu acho que isso realmente vem desde a infância lá, né? E muito dos meus pais também. Não sei se tem a ver aí com a tal inteligência espiritual, que a doutora Veneza já falou algumas vezes durante a sua entrevista, mas eu penso que todo ser humano, ao nascer, né, ele recebe de Deus um dom. Só que às vezes a gente não consegue descobrir isso, né, não consegue perceber isso, ou às vezes não tem sequer a oportunidade, né, de perceber isso. Porque eu lembro também que, desde os 10 anos de idade, eu sou um apaixonado pelo rádio. Era o meu sonho, trabalhar com Olha rádio. só. Sendo que eu ouvia rádio, eu brincava de estar numa rádio, e rádio esportivo, ainda tem isso. Eu lembro numa Copa do Mundo, por exemplo, 10 anos, 1974, eu assistindo a Copa do Mundo da cozinha, as pessoas todas na sala, meus pais, a minha família assistindo na sala. A cozinha ficava ao lado da sala, uma daquelas casas grandes do centro da cidade, e eu na cozinha com um gravador, gravando, eu transmitindo o jogo que eu estava vendo à distância ali na televisão da sala e tal. Desde os 10 anos, sendo que meus pais, meus parentes, meus familiares, meus amigos, ninguém trabalhava em rádio. Quer dizer, de onde veio essa paixão, né? Isso só pode ter nascido comigo, assim como nasceu contigo a educação, enfim. Bom, mas também o empreendedorismo, né? A doutora Veneza, ela já falou aí em vários momentos da importância do empreendedorismo. E aí, finalmente, a gente chega, então, embora a gente estivesse já gravitando sobre o tema, mas vamos lá agora. O tema proposto para o Direito no Ar de hoje é a prática da atenção plena aplicada ao direito. Então, a primeira pergunta é tradução disso, né, para os nossos ouvintes, inclusive os do direito, que são muitos, né, os operadores do direito que acompanham o programa. O que seria exatamente isso, doutora Veneza? Perfeito. Então, atenção plena é você, simplificando, é você fazer tudo no estado de presença. Então, se você vai tomar uma água, por exemplo, está aqui minha taça, então você já começa a olhar para aquilo. Está vazia? Então, vou colocar água. Quando eu estiver derramando a água, eu estou olhando, eu estou ouvindo o barulho que está fazendo, eu estou vendo se está fazendo bolinhas aqui, né? Como é que está aqui a temperatura? Eu estou tocando aqui no copo e sinto se está mais gelado, se está só friazinha, se o copo está suando, se está aparecendo alguma marquinha aqui no copo. Então, começa a olhar para cá e quando a gente começa a fazer esse exercício de estar presente no que a gente está fazendo, com certeza o nosso cérebro, a nossa mente, ela está toda focada aqui. E aí, nesse momento em que eu estou fazendo isso, eu não consigo ficar preocupada com nada, porque está tudo voltado para cá. Mas se eu faço isso no automático, se eu continuo falando aqui, eu boto a água, eu só trago para a boca, coloco, como eu fazia e fiz muito trabalhando com processos, né? Só para ter ideia, eu trabalhava com um monte de processo de vários volumes aqui desse lado, um notebook embaixo, não está alto como esse que eu estou usando agora aqui, né, adaptado, então eu ficava com o pescoço para baixo. Hoje eu tenho 4 hérnias na coluna, que vou precisar fazer cirurgia, agora no final do ano. Estou há 5 anos cuidando disso, mas não adiantou o conservador. Então, eu pegava, folheava aqui o processo e talvez alguns volumes, porque precisava de alguma informação, digitava aqui um parecer, um relatório, alguma coisa, e aqui do lado estava a minha comida, um bandeco, né? Uma quentinha. E sentada com as pernas cruzadas na cadeira, porque a cadeira eu não alcançava os pés no chão. E não tinha ainda um apoio. Hoje eu tenho um disco de fisioterapia nos meus pés para apoiar. Então, nessa época, eu era focada em quê? Trabalho, 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 trabalho.
e o preço que eu paguei foi muito alto com a saúde. Então, aquilo, quando eu estava comendo aqui, dava uma garfada, uma digitada, uma folheada de processo, eu nem sabia o que eu estava comendo. Não sabia o que eu estava comendo. Meu foco era todo aqui naquele trabalho que tinha que sair perfeito, um perfeccionismo altíssimo, né? E uma responsabilidade ainda maior, até porque alguns processos, né? E um relatório, cópia do relatório para PGE, CGE, então se chegasse alguma coisa errada lá, acendia uma luzinha e vinha auditoria para cá. Então não podia fazer isso, né? Até porque quem era presidente da comissão era eu. Então, assim, o que eu quero mostrar, nós vivemos no automático. Então, a gente praticamente, a gente já dirige no automático, ok, beleza. Mas a gente, enquanto está dirigindo no automático, a gente está preocupado com o horário, está preocupado com tanta coisa, a gente não olha ao redor, a gente não vê que tem uma flor, uns ipês floridos agora, na época da primavera, nas ruas, nos canteiros, a gente não vê que está passando uma borboleta ali, ou está ouvindo uma música, alguma coisa, então a gente vive no automático. A gente faz, quando eu ministro a oficina de atenção plena, né, que é mais conhecida como mindfulness, um termo em inglês, eu faço o exercício das pessoas caminharem pela sala, por exemplo, um auditório, caminharem por esse auditório como se fosse a primeira vez. E é incrível os relatos depois, que tem gente que já foi naquele auditório algumas centenas de vezes, que trabalha há mais de 10 anos no mesmo lugar, e aí é que, meu Deus, tem um extintor de incêndio ali atrás. Nossa, eu vi que tem uma caixinha de som ali. Ah, eu vi que tem uma estante. Eu vi que tem uma goteira. E a pessoa começa a perceber o quanto que a gente que anda no automático. Então, praticar a atenção plena é isso. É a gente focar em algo. Então, se eu quero, aqui só concluindo a água, né? Então, coloquei, fiz todo o exercício de colocar a água, de olhar, sentir a temperatura. E aí, por fim, eu vou tomar água. E aí eu sinto exatamente como é que essa água desceu aqui, como é que eu engoli, quando eu coloquei na boca, o que foi que eu senti. A mesma coisa quando você pega, eu gosto muito de fazer essas experiências, né? Principalmente com frutas. Tangerina, por exemplo. Eu até podia ter trazido uma tangerina. Então, tangerina. Não devia, porque ia me deixar com vontade, que eu adoro tangerina. Mas só de falar, você já vai dar água na boca, porque quando a gente pega a tangerina, que olha, a gente vai sentir ali, olhar a cor, se ela tá mais verde, se ela tá mais para aquela cor mais laranjada, se a casca dela tem a textura mais lisinha ou é mais caraquentazinha. Quando a gente fura, né, que para poder abrir a primeira retirada de casca ali, sai aquele sumo e a gente sente aquele aroma, que é uma delícia. Aliás, gente, se você estiver ansioso, estiver preocupado, estiver com qualquer preocupação, pega uma tangerina e abre, fazendo esse exercício. Mesmo que você não lembre de fazer o exercício de olhar antes de abrir, só o fato de abrir, espirrar aquele sumo, né? Você já vai sentir ali diferente. Então, imediatamente você foca ali. E aí você vai, faz todo aquele exercício, tira a casca, olha como ela é por dentro, tem aquelas ranhurazinhas, né, branquinho, parece umas linhas. E aí você desmonta ali os gominhos, coloca na boca, quando você morde, que estoura aquelas bexiguinhas, vai sair aquele suco líquido, né? Tá com água na boca, professor? E vocês aí em casa? E aí você vai sentindo tudo aquilo. Então, isso é exercício de atenção plena. É você fazer as coisas prestando atenção. Viver aquilo no presente. Toda vez que você fizer algo dessa forma, prestando atenção, você está ensinando o seu cérebro a ser mais criativo, a ser mais focado, a ter aquela disciplina focada para fazer as coisas, ficar mais atento, em estado mais atencioso com as coisas, com suas próprias atitudes, escolhas, e principalmente escolhas. Nosso cérebro ficando mais criativo, ele consegue nos passar vários caminhos.
E aí a gente consegue escolher o mais assertivo, o mais prático, ou o mais que vai te trazer mais felicidade, né? Então, assim, e se você conseguir fazer tudo isso associado à respiração consciente, aí é perfeito. Porque respirar é gratuito, mas a gente também faz no automático. Mas você já parou para pensar quando você tá irritado? O que acontece? A nossa respiração fica só bem aqui assim, né? Ofegante, vontade de explodir, de pegar o pescoço do coleguinha e torcer. Então, por quê? Porque o pico da raiva, por exemplo, dura 6 segundos. Se você está respirando só aqui, você vai explodir. Ao passo que se você parar, respirar, prestando atenção na sua respiração, você vai conseguir ultrapassar esse tempo aí e vai conseguir reagir de outra forma. Então, o ideal é que você pratique a respiração consciente. Ah, Vinícius, é difícil porque a gente respira no automático e aí como é que eu vou fazer isso e tal? Não, é só ir gerando o hábito. Não precisa ser o tempo todo você estar respirando atentamente, mas escolha pelo menos uns 5 minutinhos para fazer uma pausa no meio do seu dia de trabalho. Ou, se você puder, a cada vez que você vai trocar de atividade, fizer essa pausa e três respirações que seja, eu vou já ensinar como fazer. 3 respirações que seja consciente, prestando atenção, deixando a língua pesadinha aqui no assoalho bucal, aqui embaixo, né? Deixar ela solta. O que acontece quando a gente faz isso? O nosso cérebro não consegue, a nossa mente não consegue nos sabotar nessa hora, tentando botar a minhoca na nossa cabeça e tentando focar na preocupação. Porque o cérebro está aqui, ó, concentrado na respiração. Então, ele não sabe nem desse negócio de botar a língua aqui embaixo. Então, é uma forma da gente enganar o cérebro, porque isso não é comum. E aí, quando você está fazendo isso, você muda a sua fisiologia, né? A fisiologia do corporal. Consequentemente, você muda os seus pensamentos e você muda os seus sentimentos. Então, toda vez que você vai estudar, vai elaborar uma peça que é mais complicada, alguma coisa desse sentido, ou você vai entrar para uma audiência, você vai receber um cliente, qualquer coisa que você for fazer, isso é em qualquer área da vida. Respire conscientemente, porque isso vai te trazer uma preparação. Isso vai te deixar de volta para o seu centramento. Porque normalmente, né, de novo, falando aqui, a gente vive no automático. Então, a gente vai fazendo as coisas que a gente já sabe fazer e pronto. Mas não, quando você realmente foca na respiração, inclusive você ajuda o seu pulmão a fazer aquela higiene, porque a gente só usa 1/3 da nossa capacidade do nosso pulmão. Nós normalmente respiramos aqui curtinho. E aí, o que acontece? A gente não consegue fazer aquela troca do gás carbônico pelo oxigênio, ou seja, limpar, botar para fora. Então, o ideal é que a gente respire profundamente pelo nariz e exale pelo nariz também, mas tem momentos que é bom a gente exalar pela boca, soprando e secando tudo, até soprar mais do que a quantidade que você inspirou, para poder justamente fazer essa troca, certo? Então, é muito importante associar o que você está fazendo, tudo que você estiver fazendo, prestando atenção, foco naquilo, né? Tem até um livro muito interessante que chama A Única Coisa, porque a gente tem mania de querer fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo. E aí, às vezes, até a gente consegue. Eu já consegui muito, e antigamente até me orgulhava. Passei a noite acordada fazendo tal coisa, mas isso não é motivo de orgulho, a não ser que seja uma necessidade. E quando eu preciso passar a noite acordada estudando, fazendo um trabalho, eu já sei como é que eu preciso fazer comigo mesmo. Eu preciso ir para a cama se eu tiver só 2 horas para dormir, que essas 2 horas, elas sejam de fato, que me tragam um repouso,
que me traga uma energização. Então, para isso, eu preciso ir com a consciência de que eu vou ter 2 horas e eu programo aqui a minha mente, o meu corpo, para que faça uma higiene mental, uma higiene do sono, para que, de fato, eu consiga dormir essas 2 horas e não acorde morta de cansada, como se eu tivesse trabalhado na roça a noite inteira, né? Então, sobre atenção plena, é basicamente isso. São exercícios simples, que a gente, são as coisas que a gente faz no dia a dia, que a gente precisa botar atenção, parar de fazer no automático. Se você vai se alimentar, olhe para aquilo. Claro que a gente precisa também ter as outras esferas, né? Então, se eu estou falando aqui de se alimentar, vamos procurar desembalar menos e descascar mais. Ou seja, deixar de lado mais os industrializados e focar mais no que a natureza nos entrega, que são mais saudáveis, são comidas de verdade. Então, tudo que você for fazer, faça com intenção, sabendo que aquele ali é o horário de se alimentar. E isso vale também para tanta coisa, para o tempo de qualidade. Eu vejo tantas pessoas se culpando por não ter tempo trabalha demais, o escritório tem muitos processos, e aí eu não dou conta de estudar, ou não dou conta de ter momentos, né, com minha família, com meus filhos, com a minha esposa, esposo. Então, é normal que isso aconteça, mas para que a gente pare de se culpar, né, a gente precisa estabelecer rotinas de tempo de qualidade. E esse tempo não precisa ser um dia. Agora eu vou ter que faltar trabalho, deixar de ir para o escritório um dia inteiro, uma tarde inteira para poder fazer isso. Não. Nas suas 24 horas, né? Isso é um outro tema que a gente pode trabalhar depois, professor, sobre produtividade inteligente. Porque todos nós temos 24 horas no nosso dia. E a gente precisa saber que tem tempo para tudo. E essas pausas são muito importantes também, para que a gente possa se reenergizar e cumprir com tudo que a gente quer fazer. E sobrar tempo para a gente poder também fazer outras coisas por nós mesmos. Fazer uma atividade física, ter tempo de qualidade com as pessoas. Então, assim, digamos que você tenha só 10 minutos entre um trabalho e outro, entre um processo e outro, 10 minutos para brincar com seu filho, por exemplo. Então, esses 10 minutos você tem que fazer com estado de presença, presente no presente, vivenciando aquilo ali. Então, ali você senta com ele, larga o celular, porque se você só tem 10 minutos e você aproveitar enquanto ele está distraído, brincando ali com algo, você vai responder o WhatsApp, você vai falar com a moça que está fazendo o almoço, você vai atender o telefone, esses 10 minutos já não foram de qualidade. E as crianças percebem, os adultos também percebem, né? Os maridos, as esposas, namorados, percebem também. Então, o ideal é você viver aqueles 10 minutos com intensidade, com qualidade, porque isso vai gerar memórias afetivas, você vai estar se sentindo presente, e vai diminuir aquela sensação de culpa que você tem quando diz: eu não tive tempo para brincar com meu filho, para ter um momento com minha esposa, com meu esposo. Então, é focar nisso. Tudo que for fazer realmente com bastante atenção, vivendo aquele momento no presente, né? Então, o foco no presente é muito importante. Eu vou ensinar a fazer a respiração. Vamos lá. Não, pode falar, professor, depois eu ensino. Ah, tá. Não, eu estou amando essa conversa, está me fazendo refletir sobre muitas coisas, sobre a necessidade da atenção plena, mas, ao mesmo tempo, pegando um gancho, doutora Venisa, com o que a senhora falou um pouquinho mais cedo, sobre o perfeccionismo, porque é uma outra característica que nós temos muito próximos, que é essa questão da fazer as coisas com muito cuidado, com muita observação, para não deixar furos, não deixar erros, olhar folha por folha do processo, até a numeração das folhas, se está correta. Esse tipo de detalhe a gente sabe exatamente do que nós dois estamos falando. Sim. Mas, se eu já sou perfeccionista e eu ainda vou aplicar a atenção plena,
às minhas atividades jurídicas, porque a proposta hoje é essa, né? A prática da atenção plena ao direito, isso não vai me causar mais problema, porque eu vou tender a ser mais perfeccionista ainda, porque eu vou até observar coisas que antes eu não observava. O perfeccionismo, ele é um sabotador. E hoje nós temos testes, né, do livro Inteligência Positiva, que nos ensina a identificá-los. Então, nós temos os sabotadores perfeccionismo, que o nome dele é insistente, temos o sabotador prestativo, vítima, e assim vai, hiperracional. Então, se a gente percebe, começa a identificar, pelo teste dá para identificar, mas se você não tem o teste em mãos, começa a perceber o quanto que esse perfeccionismo está te ajudando ou está te atrapalhando. Porque no momento que a gente é muito perfeccionista, ou a gente fica sem comer, sem dormir, para dar conta das coisas, para sair tudo perfeito e ainda sente a sensação de frustração, quando outra coisa que não dependia da gente faz com que aquilo ali não seja perfeito, chega um despacho, enfim, alguma outra coisa que não dependeu da gente, mas que tirou toda aquela presteza, né, do que a gente estava fazendo. Então, a gente não precisa, a gente precisa, aliás, olhar como que a gente está encarando as coisas, porque se eu estou me prejudicando, se eu estou deixando de fazer porque acredito que eu não tenho as condições perfeitas, é porque o perfeccionismo está realmente atrapalhando a nossa vida. Então, isso trava, né, a gente. Uma vez eu escutei um professor falando que feito é melhor que perfeito. E eu fiquei indignada quando ele falou isso. Eu disse, como assim? Então quer dizer que agora eu vou fazer tudo de qualquer jeito? Porque o perfeccionismo é ruim? E aí depois eu fui entender que não. É você fazer nas condições que você tem, né? Mário Sérgio Cortella já diz isso. Faça o que você pode fazer nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores ainda. Então, a proposta aqui é não é que você agora vai relaxar com as coisas, né? Mas a proposta é você entender qual é a intensidade desse teu sabotador. Que é o perfeccionismo alto, né? Porque tudo tem limite. Então, se está em excesso, está fazendo mal. Então, olhe com amorosidade para isso, né? Ninguém é perfeito. Não existe essa perfeição, mas você vai fazer o seu melhor com as condições que você tem. E esse exercício de atenção plena não é para você ficar ali focado olhando o processo, é justamente fazer coisas outras que você possa agregar, exercitar, como no caso de você estar se alimentando e prestar atenção na comida. Qual é o sabor, qual é a cor. E aí outras coisas, quando você estiver se dirigindo para o fórum, para uma audiência, vai respirando, prestando atenção, pega um caminho novo, né? Vai pela praia, vai pelo campo, onde você estiver aí, você pode fazer um caminho diferente e contemplando, o fato de contemplar a natureza, de se aproximar da natureza. Quem é que fica triste olhando uma planta? Olhando para uma rosa, olhando uma flor, né? Olhando uma floresta, um pé de coco, sei lá. Ninguém fica triste. Então, assim, a proposta é essa, é você lidar melhor com o seu trabalho, com as suas demandas, né? E a gente sabe o quanto que o profissional do direito ele é exigido nisso, né? Precisa escrever muito bem, precisa falar muito bem, mas para isso a gente precisa desenvolver essas habilidades, né? A gente vai falar bem, vai falar fluidamente quando a gente está bem com a gente mesmo. Então, o olhar sempre para dentro, né? O empreender-se que eu falo, comece por dentro. Então, você precisa realmente focar em você, melhorar o que está aqui dentro, se relacionar melhor consigo mesmo, porque com isso você vai conseguir ser mais produtivo, você vai fazer em menos tempo as coisas, porque você vai estar mais focado, o seu cérebro vai estar sendo ajudado a ter essa atenção, então você vai cometer menos erros na hora de digitar alguma coisa, você vai estar mais atento, não é para ficar atento só ao que está escrito no processo, mas fazer exercícios
fora dali que te tragam essa clareza, que te tragam um aumento, um ganho ali de foco e de atenção plena. E isso perpassa, né, pelo autoconhecimento, pela respiração consciente, por olhar de fato quem você é, né, valorizar quem você é e estar mais atento a essas pequenas coisas do dia a dia, aproveitar melhor o seu tempo. Muito bem. Doutora Venise, infelizmente, chegamos à reta final aqui do programa. Eu só vou pedir, então, duas coisas, que a senhora nos ensine aí a fazer a tal da respiração consciente, porque eu tenho certeza que vai ajudar a todos nós com muita coisa, e também para a senhora disponibilizar os seus contatos, né, para que as pessoas que têm interesse nas suas palestras, nas suas terapias, enfim. Muito obrigada. Então, gente, só para ser bem rapidinho, é sobre respirar, né? Normalmente a gente respira ao contrário do que eu vou ensinar agora, mas, por favor, vou até levantar aqui. Acho que dá para ver, né? Então, para a gente aprender, fica mais fácil a gente colocar a mão aqui sobre o diafragma, né? Aqui perto do umbigo. E aí você vai, ao inspirar, você vai encher aqui como se fosse um balãozinho, tá? Esticar aqui. E quando você for exalar, botar o ar para fora, você vai colocar para dentro, como se a barriga fosse topar aqui atrás na coluna, tá? Então, inspira, solta, soprando e já sequei aqui, tá? Então, inspira, enchendo o balãozinho e solta. Se você fizer isso, lembrar de fazer isso constantemente, quando você estiver numa situação de ansiedade, você estiver chateado, você estiver preocupado com alguma coisa, ou antes mesmo de dormir, para poder fazer uma higiene do sono e dormir, tirar as preocupações do travesseiro e focar naquilo ali, você já vai conseguir um ganho muito grande, tá? Ah, Vinícius, mas as pessoas vão ficar vendo eu fazendo isso. Não, faz naturalmente. Numa conversa, na audiência, você está aqui olhando para o juiz, você está olhando para outra parte e você está respirando. Ninguém vai precisar saber, só você, porque você vai estar prestando atenção no movimento, sentindo aqui que está saindo o arzinho, se ele é quente, como é que está, se está úmido, o diafragma inflando como um balãozinho, você vai sentir, e aí tudo vem aqui para cá, e aí você não consegue ficar preocupado. Em compensação, você vai relaxando, com certeza você vai falar melhor, você vai ouvir melhor o que precisa ser ouvido na audiência, você vai conduzir de uma forma muito mais assertiva com esse tipo de respiração. E é tão simples e é gratuito, né? E você também pode se preparar lá no banheiro do fórum, antes da audiência, vai lá, respira, né? Conta lá até 9, se for possível, e já entra pleno na audiência. E os contatos? Os contatos, vocês podem me encontrar no Instagram, Venizia, V-E-N-I-S-I-A, Venizia Ser. Como eu trabalho com desenvolvimento integral do ser, né, o ser inteiro, todas as áreas da vida, elas merecem, né, que a gente esteja atento e que faça algo por elas, para não se preocupar só com o trabalho, né? Então, Venizia Ser no Instagram, no Facebook eu tenho uma página, Venizia Ferreira, no YouTube também eu tenho um canal, está um pouco desatualizado, mas inclusive tem algumas palestras disponíveis lá no YouTube de congressos nacionais e internacionais que eu já participei, e também tem meu WhatsApp, que é o 98136-8232. Será um prazer conversar com vocês. Fiquem à vontade para me acionar, tá? Maravilha. E este programa, depois que for ao ar, tiver tudo editado, bonitinho e tal, certamente a doutora Venizia vai colocar também lá no canal dela no YouTube. Bom, conversamos com a educadora emocional Venizia Ferreira sobre a prática da atenção plena aplicada ao direito. Então é isso, um forte abraço a todas e a todos e até a semana que vem com o seu Direito no Ar.